Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a parte do diagnóstico, que é o SWOT, né? Eu já falei da importância dessa parte no vídeo anterior, no diagnóstico na parte do PESTAL, né? Que a gente primeiro faz o PEST, lá o PESTAL, para depois fazer o SWOT, né? Eu estou usando o Planet aqui para desenvolver essas questões dentro do sistema, né? Então o SWOT, né? Por que a gente utiliza o SWOT no diagnóstico, né? Ele é a ferramenta que a gente entende ser a mais simples e mais fácil de poder trabalhar dentro de uma empresa, né? É difícil um consultor ou uma empresa não utilizar um SWOT, né? Às vezes eles até podem mudar um pouco, mas é difícil não estar usando a questão do SWOT, né? Então, como é que funciona? Aqui no SWOT a gente tem que fazer o quê? A gente procura as forças, fraquezas, as ameaças e oportunidades que tem dentro do negócio. Tem uma ordem que é obrigada a seguir? Não existe uma ordem obrigada a seguir. Existem pessoas que seguem uma ordem dizendo que tem que começar por forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Olha, tem gente que segue algumas ordens, mas eu começo pela força, para depois das fraquezas, para depois as ameaças e depois as oportunidades, tá? Eu sigo um ciclo como se fosse ele ao contrário ali no vídeo, tá? na tabela, tá? Então, a gente vai começar pelas forças. O que a gente encontra aqui no SWOT? A gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar tudo o que a gente tem no negócio, né? Então, o que acontece? Diego, é difícil enxergar tudo que tem no negócio, como é que eu vou pensar, como é que eu vou fazer? Então, dentro do nosso SWOT, a gente dividiu ele em alguns setores que vão ajudar você a preencher essa tabela, porque existem lá 9 setores, e se vocês não conseguirem encontrar 3 forças em cada setor, vocês vão ter muitas forças dentro do SWOT. A mesma coisa para fraquezas, ameaças e oportunidades, tá? É difícil, às vezes é fácil de encontrar 10 forças num setor só, né? Mas o que a gente indica é pelo menos 3 por setor, e que vocês vão preenchendo essas informações, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos começar aqui com forças, né? Aqui nas forças, o que acontece? A gente vai definir a força, é muito parecido com o PESTAL, né? Então vamos colocar aqui, equipe de vendas, vamos colocar aqui, equipe de vendas bem treinada, né? Então eles são uma equipe de vendas bem treinada, aqui a gente vai escolher o setor, né? Ele vai ficar dentro a gente poderia colocar dentro do gestão de pessoas, né? Ou a gente poderia colocar no comercial e marketing. Eu vou colocar no comercial e marketing, porque eu vejo lá na gestão de pessoas RH um pouquinho diferente a questão. Eu vou colocar aqui comercial e marketing, né? Que é a área de vendas, porque daí a gente está colocando e pensando, equipe de vendas, né, bem treinada, no caso no comercial. E daqui a pouco, para a área de RH, a gente pode colocar a equipe de vendas precisa de mais treinamento. Aí a gente pode colocar isso, às vezes, não como uma força, a gente pode colocar lá como uma fraqueza, né, ou daqui a pouco, às vezes, como uma oportunidade, né? Então, por isso que existe essa parte de setores, né? Mas aqui a gente consegue já encontrar. Então, vocês podem encontrar para cada um dos itens que tem aqui de setor de mercado, né? Uma força que a gente tem, a empresa é reconhecida no mercado local, é muito bom. Comercial, marketing, vendas, os vendedores aí, produção, operação e técnico, às vezes a parte do sistema, a gente tem um sistema muito completo, não dá problema, né? Desculpa, no sistema de informação, essa parte, né? Na parte de produção, Brasil Técnico, vamos dizer assim, a parte se fosse uma fábrica de móveis lá, a parte dos montadores, nós temos a parte de montadores muito bem organizada, não tem problema, não tem erro. Então a gente coloca ali, equipe de montagem dos móveis é muito bom, então deixou aí na produção, né? Essa operação técnica está lá na fábrica, então a equipe do corte lá também é muito boa. Então coloca também como uma força, né? A parte de sistema de informação é o sistema, né? Tem um sistema de gestão, um sistema administrativo muito bem, não dá problema. Administrativo, se encontra as forças, né, da área administrativa da empresa, né?
as forças da parte de financeira e contábil, depois de gestão de pessoas e depois executivo. O executivo é uma coisa que a gente tem bem legal, porque o que acontece? Às vezes algumas empresas, elas são empresas que existem só 1, 2, 3, 4, 5 funcionários e que o dono exerce muita função dele. Então, ele que faz o financeiro, ele que tira a nota, ele que anda com o carro dele. Então, a gente pode colocar que tem um monte de forças, mas às vezes as fraquezas no executivo existem várias, né? Aqui são um exemplo de força que a gente está falando, né? Mas se a gente fosse pensar em fraqueza lá no executivo, ele iria estar trabalhando, ele trabalha com um carro que é o carro que ele usa no dia a dia. Então, isso é uma fraqueza, tem que ter um carro para a empresa, saber, o deslocamento do carro dele é a empresa que paga, mas não é bem feito o deslocamento. Daqui a pouco ele gasta muito menos, mas a empresa paga muito para ele pelo deslocamento. Daqui a pouco tem que fazer uma outra questão, né? E por aí vai. Enfim, né? Aqui são os setores, são uma explicação, né? A vigência aqui, ó. Isso aqui a gente vai colocar que tem a vigência até o final do ano. Vamos dar um exemplo, né? De novo aqui até o final do ano, né? A importância, vamos dizer assim, ó, em grau de importância, ela é que assim, ó, as cores vão ficar aqui verde, amarelo, vermelho, né? Mas eu vou deixar aqui tudo porque não é uma coisa que a gente está trabalhando com força, então não é uma coisa que nos preocupe, né? Agora, né? Dá para fazer alguma força, tá trabalhando algumas coisas que estejam, vamos dar exemplo assim, eu vou estar trabalhando a força aí, eu vou deixar ela bem baixinha porque eu não vou ter preocupação com isso, mas daqui a pouco eu posso ter, então eu posso fazer um projeto com ela, pode fazer projeto para plano de ação, no caso, para o futuro, pode fazer, né? E também no caso, o que vai acontecer aqui? A gente vai deixar a nota 1 aqui, fez uma força, mas lá na nossa FOFA, na matriz FOFA que vocês viram aí, o gráfico aí, depois pode ser que vocês tenham que vir aqui e botar outros pesos nela, porque daqui a pouco ela vai acreditar que a empresa de vocês não esteja tão bem. Então vocês têm que vir aqui e aumentar a questão do peso, tá? Mas isso é uma coisa que não é uma coisa que é um problema agora. O que vocês podem fazer, pelo menos, é lançar todas as informações, né? E tentar acertar ali a questão. A mesma coisa aqui, vou botar aqui a fraqueza lá, né? Eu vou colocar ali, né, o atendimento de clientes com o carro próprio. Eu vou botar aqui o setor executivo, né? A vigência aqui, né, até 31/12 de 2017, né? A gravidade, vou colocar uma gravidade, isso seria uma gravidade não seria um problema tão grande, né? Não seria uma urgência, vamos dar um exemplo, é uma tendência baixa, né? Por quê? Porque daqui a pouco hoje não é um problema, mas a gente tem que já pensar nisso. Então ele vai estar organizando para vocês isso depois em ordem. Então conforme vocês vão preenchendo todos os campos do SWOT, ele vai começar a mostrar para vocês o que é mais importante a ser resolvido antes primeiro e depois as outras coisas em ordem, né? Então se eu colocar uma outra fraqueza aqui, né, eu coloco aqui uma outra fraqueza aqui, dando exemplo, não tem sistema, né? Setor aqui de sistemas de informação, resolver até dia 31/12, vou botar até antes aqui, para resolver antes, vamos colocar que é para resolver dia 31 de agosto, né? É uma gravidade sim, precisa manter nota, precisa fazer um monte de coisa, tem urgência, tem sim, precisa emitir nota, precisa fazer um monte de coisa, então não tem um sistema. Então a gente vai salvar isso aqui porque precisa programar isso, precisa colocar um sistema na empresa, né? Então vocês já podem ver que começa a mudar, ficou uma fraqueza mais alta, que não tem sistema, teria que escrever, não tem sistema de gestão, enfim, né? Você teria que escrever melhor, mas isso é só dar um exemplo para vocês. Mas aqui vocês vão estar trabalhando forte, vocês vão estar trabalhando todas as informações por aqui, né? Vocês vão definir as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do negócio de vocês.
E a partir daqui que vocês vão montar planos de ação, vocês vão montar os projetos, vocês vão começar a mudar a empresa de vocês, enxergando todas essas informações dentro do PEST, do PESTAL, que está lá em cima, e as informações que vão aqui no SWOT. E as coisas que estão no PESTAL tem que mandar para baixo aqui, para dentro do SWOT, tá? E aí vocês vão depois copiando e colocando todas as informações. Bom, espero que vocês tenham entendido. O vídeo tinha que ser curto, eu não fiquei explicando tudo certinho, mas é isso aí, tá? Espero vocês no próximo vídeo lá. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Um abraço.